A paz do Senhor. Temos início a mais um estudo sobre o livro de Apocalipse. E hoje vamos falar um pouco do milênio. Se você abrir Mateus, capítulo 24, versículo 30, está escrito assim: Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, no céu, com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos, com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Todos vão ver a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Quem está aqui, quem está no Oriente, quem está na Europa, quem está em outras cidades, todo olho verá a volta de Jesus. E com relação ao milênio, como que isso acontecerá? Essa questão, ela não é uma unanimidade para todos. Existem estudiosos, nós não podemos dizer, mas pessoas que estudaram menos ou que defenderam menos. Existem estudiosos que vão defender 3 posições a respeito do milênio. E com qual você vai se identificar? Com qual dessas posições? O que é o milênio? O milênio, ele está descrito lá em Apocalipse, capítulo 20. Não com a palavra milênio, mas falando de 1000 anos, onde o Senhor Jesus irá reinar sobre a terra. E nos estudos escatológicos, que são estudos dos últimos tempos, da última hora, nós vamos ver posições diferentes acerca desse milênio. Primeira posição que nós vamos ver é dos pré-milenistas, ou seja, o que eles acreditam? Eles defendem que esse período do milênio vai ocorrer após a segunda vinda de Jesus, sendo que Jesus vai reinar literalmente, ou seja, vai ser um reinado de 1000 anos sobre a terra. Após a segunda vinda, vai haver o milênio. Os pós-milenistas, depois, eles vão acreditar de uma forma diferente sobre a questão dos 1000 anos. O milênio, ele se refere, então, para eles, a um período final da história da igreja na terra. Nesse período haverá paz e prosperidade sem igual. Só que este período vai ser antes da vinda de Cristo. E existem também os amilenistas. O que eles vão defender? Entendem que o milênio é um reinado espiritual. Não vai ser Cristo reinando diretamente na terra. Não vai ser algo tão literal. Mas eles entendem que vai ser algo espiritual, um reinado espiritual que ocorre com a igreja na terra, pregando o evangelho, que vai ser um período onde haverá muita pregação do evangelho, e com os santos que já partiram e reinam no céu. Para os amilenistas, esse período foi iniciado na primeira vinda de Jesus. Então já começa esse período na primeira vinda. E aí o evangelho é pregado desde então. E eles defendem um período final da grande tribulação sobre a terra, antes da segunda vinda. Então, como vocês podem ver, o milênio, ele traz algumas interpretações que são um pouco diferentes. E tem gente que vai crer que primeiro vai ser a vinda de Jesus, a segunda vinda, na qual todo olho verá, todo mundo vai ver. Como que vai ser essa história de todo mundo ver? A Bíblia não explica, ela não relata. Então, nós só sabemos que todo olho vai ver, todo olho verá a segunda vinda de Jesus. Não vai ser como a primeira vinda, que ele veio numa manjedoura, que ele veio em uma determinada localidade no Oriente Médio, ele veio ali naquele local. A segunda vinda vai ser algo amplo, que ele vai vir, não é, sobre as nuvens, e os anjos vão ajuntar aquele povo, que é a igreja dele, que é a igreja de Jesus, que é o povo cristão verdadeiramente. E o que é o milênio, então? O milênio é um período, teoricamente, de 1000 anos. São 1000 anos exatamente ou são 1000 anos simbólicos? Não sabemos. Como nós já sabemos, o Apocalipse é um livro que ele precisa de interpretação. É por isso que Jesus, ele fala assim:
examinai as escrituras. Então não é para você fazer uma leitura como você faz uma leitura de uma revista, de um romance, que é uma leitura. Você vai, né, lendo ali, pula algum pedaço, tem hora que você se distrai um pouco, aí você volta ali. As escrituras, a Bíblia, é para ser examinada. Por quê? Porque algumas coisas Jesus não declara, o Senhor não declara explicitamente, de uma forma tão literal. E tem algumas coisas que dão margem a essas diferentes interpretações. Quem está certo? O milênio vai ser antes da vinda de Jesus ou vai ser depois da vinda de Jesus? Nós sabemos também que o inimigo, durante o milênio, ele vai estar preso, mas não totalmente derrotado. Depois ele vai ser liberto, aí ele vai fazer aprontar ainda, e depois vai ser definitivamente derrotado. Então ainda tem essa questão. O inimigo, ele já não tem a chave da casa dele. Desde a época em que Jesus, ele ressuscita, né, pela primeira vez. Quando ele vai ao Hades, ele tem a chave do inferno. E já não tem a chave. Mas ele vai fazer tudo para quê? Para perturbar e conturbar todos esses momentos que vêm desde a primeira vinda até a segunda vinda, que antecedem a segunda vinda de Jesus. Tem pessoas que elas acreditam que o milênio já está acontecendo, que a tribulação, a grande tribulação já aconteceu, já está acontecendo e que não existe uma data. Tem muitas pessoas que estão esperando. Nessa data aqui vai começar a tribulação. Nessa data aqui vai ser o milênio. E tem muitos estudiosos bíblicos que eles acreditam que tanto a tribulação como o milênio eles já estão acontecendo. Por quê? Nós já passamos por muitas tribulações. As gerações anteriores já passaram por muitas tribulações. Teve guerra? Teve guerra desde o período de antes de Cristo até hoje. Sempre está tendo guerra. No século XX tivemos 2 grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Além de várias outras guerras. A guerra do Vietnã, a guerra do Irã e o Iraque, muitas guerras. No século XXI nós temos guerras e rumores de guerras também que estão acontecendo. Não é? Nós já começamos 2020 com rumores de guerra, que ia ter a Terceira Guerra Mundial. Então, tudo isso é a tribulação. Mas, ao mesmo tempo, o evangelho se propaga. Nós nunca vimos um período onde o evangelho foi tão propagado como agora. Irmãos, agora, quando eu me converti, há mais de 25 anos atrás, há aproximadamente 30 anos atrás, a maioria não era crente. Ser evangélico, quando eu me converti, eu passei por grandes questões. As minhas amizades eram todas de pessoas que não eram evangélicos. Não tinha muito evangélico naquela época. Hoje você já vê o quê? O evangelho já se torna praticamente a maioria. Oficialmente não é, mas na prática é a maioria. Então o evangelho nunca foi tão propagado como é agora. E agora nesses tempos de calamidade, de pestes, né, doenças, que as pessoas estão cada vez mais procurando entender a Bíblia, as profecias, e aparecem muitos profetas nessa época que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Você não julga o profeta, mas você examina a profecia. Porque muitos vêm para falar muitas coisas, se aproveitam desse momento onde as pessoas estão sensíveis, as pessoas estão carentes de explicações de uma palavra e vêm falar absurdos. Não é como foi falado há pouco tempo, que ia aparecer demônio batendo na porta da sua casa, que você tinha que ter vela. Imagina, isso aí não tem nada de bíblico nisso. Não é? E aparecem essas pessoas se aproveitando da situação, infelizmente. E nós temos que ser como? Nós temos que examinar a Bíblia. Examinar as Escrituras. Isso aqui não é um livro só para você enfeitar na tua casa. Isso aqui é para você ler. Ler e pedir direcionamento do Espírito Santo de Deus. Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Olha aqui. No mesmo capítulo de Mateus 24, versículo 42, diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, não levante-se nenhum profeta agora dizendo que é tal dia.
Por quê? Porque Deus não deu a conhecer a ninguém essa data. Para quê? Para que estivéssemos vigilantes. E Jesus já falava isso no tempo de Jesus. Para as pessoas que estavam escutando Jesus naquela época, pessoas que estavam vivas naquela época. E que hoje são pessoas de um passado remoto, um passado muito distante para nós que estamos aqui vivendo 2020. Mas essa palavra é para mim e para você hoje. Vigiar é porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Nós não sabemos o dia. Nós não sabemos que dia Ele vai voltar. Quando Ele vai nos levar. Quando que Ele vai vir buscar a igreja. Que Ele vai vir buscar a igreja. Ele não vai vir buscar a placa. Ele não vai vir buscar um povo que briga. Um povo que um discute com o outro. Um povo que um critica o outro. Ele vai vir buscar a noiva lavada no sangue. Então é preciso que você esteja vigiando, que você esteja orando e que você se aplique em conhecer a Escritura, em conhecer a palavra de Deus. Para quê? Para que o dia que o Senhor voltar, você esteja apto, preparado. E não só conhecer, mas viver a palavra, o que é mais difícil. Porque você pode até conhecer, ser um grande teólogo, ser um doutor. O que Jesus falou para os doutores da lei naquela época? Ele os confundiu. Por quê? Porque eles pregavam ali a lei, mas eles não estavam preparados para a graça. E eu ouvi uma pregação muito interessante esses dias. As pessoas debatem tanto sobre roupa, né? Sobre roupa, sobre vestes. E as vestes vão ficar. Quando você for, a sua roupa vai ficar. Vai o seu corpo. Então, existem muitas discussões, muitos debates que são vãos, que são inúteis. O que nós temos que saber temos que estar preparados, que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Se o milênio vai ser antes, se o milênio vai ser depois, isso não vai interferir, porque Jesus vai voltar de qualquer jeito. E nós temos que estar preparados. Como é que nós estamos preparados? Orando, buscando a Deus, lendo a palavra, tendo hábitos de cristãos. Não só vestes, mas temperamento de cristãos. Hábitos. Temos que estar quebrantados e prontos para a vinda de Jesus. Amém? Espero que esse estudo tenha ajudado você a compreender um pouco mais sobre esses últimos tempos, sobre a escatologia. E que você prossiga em conhecer a palavra de Deus, em examinar as Escrituras. Vai e volta, examine mesmo, como se toda a sua vida dependesse disso. E no final depende. Amém? Paz do Senhor.